Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos começar a corrigir os exercícios de estequiometria, de pureza e rendimento que eu pedi para vocês fazerem. Primeira questão. Com base na reação abaixo, determine a massa de alumínio que pode ser obtida a partir de 255 kg de Al2O3 com 80% de pureza. Então, a gente tem o nosso padrão. Aí eu vou marcar as substâncias químicas que eu vou utilizar na regra de 3, que é, ele está me dando 255 kg de Al2O3 e está pedindo para determinar a massa de alumínio. Aí eu começo com a linha da equação e a linha do texto, com o dado do problema está para x, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que é 255 kg de Al2O3 está para x. Se ali eu tenho massa, na linha de cima eu vou colocar a massa molar do Al2O3, calculando a massa de Al2O3 da tabela periódica. Alumínio é 27, oxigênio é 16. Então, vai ficar 27 vezes 2 mais 16 vezes 3 é igual a 54 mais 48, que vai dar 102 gramas por mol. Então, na linha da equação, eu coloco 102 gramas de Al2O3. Aí eu vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do Al2O3. Tem o número 2. Então, vou ter que multiplicar por 2 o 102. X, ele está pedindo a massa de alumínio. Então, em cima do X, eu vou colocar a massa molar do alumínio, ou seja, a massa da tabela periódica do alumínio, que vale 27. Então, 27 gramas por mol. Em cima do X, eu coloco 27 gramas de alumínio. Aí eu vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do alumínio. Tem um número 4. Então, eu vou ter que multiplicar por 4 o 27. Lembrando que, como é massa com massa, eu não preciso passar a unidade quilo para grama. A minha resposta já vai vir em quilo. Por quê? A unidade grama do Al2O3 vai cortar com a unidade grama do alumínio, na minha regra de 3, quando eu multiplicar cruzado, tá? Esse 27 gramas vai ficar em cima da divisão, e os 102 gramas vai ficar embaixo da divisão. Aí corta a unidade grama com a unidade grama e a minha resposta vai vir em quilo. Só pode fazer isso quando for massa com massa. Se for massa com volume, por exemplo, não pode. Aí eu vou ter que passar a unidade quilo para grama. Bom, agora eu vou colocar a minha pureza. Ele falou que a pureza é de 80%. Então, vou pegar o 80%, dividir por 100, vai dar 0,8. Esse 0,8, como é a pureza, eu vou multiplicar na linha do texto e pelo reagente. O meu reagente vem antes da seta. Então, quem está vindo antes da seta é o Al2O3. Então, vou multiplicar o 0,80 pelo Al2O3 na linha do texto, ou seja, vou multiplicar o 0,80 por 255. Resolvendo a minha regra de 3 multiplicando cruzado, eu vou ter 2 vezes 102 vezes x, vai ser igual a 0,8 vezes 255 vezes 4 vezes 27. 0,8 vezes 255 vezes 4 vezes 27 vai dar 22.032. 2 vezes 102 vai dar 204. Se está multiplicando x, passa para o outro lado, dividindo. 22.032 dividido por 204 vai dar 108 quilos de alumínio. Questão 2. Calcule a massa de ferro obtido através de 200 gramas de Fe2O3 com 60% de pureza. Então, eu vou marcar as minhas substâncias químicas da minha regra de 3, que são, ele me deu 200 gramas de Fe2O3 e está pedindo a massa de ferro. Começo com a linha da equação e a linha do texto, com o dado do problema está para x, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que são 200 gramas de Fe2O3 está para x. Se ali eu tenho massa, na linha de cima eu vou colocar a massa molar do Fe2O3. Calculando a massa do Fe2O3 da tabela periódica. Ferro é 56, oxigênio é 16. Então, vai ficar 56 vezes 2 mais 16 vezes 3
vai ficar 112 mais 48, 160 gramas por mol. Então, na minha linha da equação, eu coloco 160 gramas de Fe2O3. Vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do Fe2O3. Não, não tem nenhum número na frente do Fe2O3, então não vou ter que multiplicar por nada o 160 gramas de Fe2O3. X, ele pede para calcular a massa do ferro. Então, vou determinar a massa molar do ferro da tabela periódica, que é 56. Então, 56 gramas por mol. Em cima do X, eu coloco 56 gramas de ferro. Vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do ferro. Tem o número 2. Então, eu vou multiplicar por 2 os 56. Agora vem a pureza. Ele falou que a pureza é de 60%. A primeira coisa que eu faço é tirar a porcentagem, ou seja, eu vou dividir por 100. Vai dar 0,6. Vou pegar esse 0,6 e multiplicar pelo reagente na linha do texto. O reagente é aquele que vem antes da seta, ou seja, quem está vindo antes da seta é o Fe2O3. Então, vou multiplicar o 0,6 pelo Fe2O3 na linha do texto. Vou multiplicar o 0,6 pelos 200 gramas. Resolvendo a minha regra de 3 multiplicando cruzado, eu vou ter 160x é igual a 0,6 vezes 200 vezes 2 vezes 56. 0,6 vezes 200 vezes 2 vezes 56 vai dar 13.440. 160 está multiplicando x, quando passa para o outro lado da igualdade, passa dividindo. Então, dividido por 160. 13.440 dividido por 160 vai dar 84 gramas de ferro. Está aí a minha resposta. Questão 3. Para se obter 112 litros de CO2 na SNTP, que massa de CaCO3 com 80% de pureza deve ser calcinada? Então, vamos marcar nossas substâncias químicas na regra de 3. Ele me deu 112 litros de CO2 e pede a massa de CaCO3. Linha da equação e a linha do texto, começo com um dado do problema tá para x, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que é 112 litros de CO2 está para x. Se ali eu tenho volume, na linha de cima eu coloco o volume na SNTP. O volume na SNTP, na linha da equação, é 22,4 litros. Vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do CO2. Não, não tem nenhum número na frente do CO2, então não vou ter que multiplicar por nada o 22,4. X, ele pede a massa de CaCO3. Então, vamos calcular a massa do CaCO3 da tabela periódica. Cálcio é 40, carbono é 12, oxigênio é 16. Então, vai ficar 40 mais 12 mais 16 vezes 3, 40 mais 12 mais 48, 100 gramas por mol. Então, em cima do X, eu coloco 100 gramas de CaCO3. Olho para minha reação química e vejo se tem algum número na frente do CaCO3. Não, não tem nenhum número na frente do CaCO3, então não vou ter que multiplicar por nada o CaCO3. Agora tem a pureza. A pureza é de 80%. Vou pegar a pureza, dividir por 100, vai dar 0,8. Vou multiplicar o 0,8 pelo reagente na linha do texto. O meu reagente é o que vem antes da seta, ou seja, é o CaCO3. Então, vou multiplicar o 0,8 pelo CaCO3 na linha do texto. O CaCO3 na linha do texto corresponde ao X. Então, eu vou multiplicar o 0,8 pelo X. Resolvendo a minha regra de 3, multiplicando cruzado. Eu vou ter 0,8 vezes 22,4 vezes x vai ser igual a 112 vezes 100. 112 vezes 100 vai dar 11.200. 0,8 vezes 22,4 está multiplicando x, vou passar para o outro lado dividindo, e vai dar 17,92. 11.200 dividido por 17,92, isso daqui vai dar 625 gramas de CaCO3. Questão 4.
A partir da reação de combustão do enxofre abaixo, determine a massa de SO2 produzida pela queima de 10.000 kg de enxofre com 0,64% de pureza. Então, vou marcar as substâncias químicas da minha regra de 3. Uma ele me deu a massa do enxofre e a outra ele está pedindo a massa do SO2. Começo com a linha da equação e a linha do texto, com o dado do problema está para X, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que é 10.000 kg de enxofre, está para X. Se ali eu tenho massa na minha linha da equação, eu vou colocar a massa molar do enxofre. Olhando na tabela periódica, a massa do enxofre é 32, então a massa molar vai ficar 32 gramas por mol. Então, em cima, na minha linha da equação, eu vou colocar 32 gramas de enxofre. Olho na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do enxofre. Não tem nenhum número na frente do enxofre, então eu não vou ter que multiplicar por nada o 32 gramas de enxofre. X, ele pede para determinar a massa de SO2. Então, em cima do X, eu vou colocar a massa molar do SO2. Calculando a massa de SO2 da tabela periódica. Enxofre é 32, oxigênio é 16. Então, vai ficar 32 mais 16 vezes 2. 32 mais 32 vai dar 64 gramas por mol. Em cima do X, eu coloco 64 gramas de SO2. Agora tem a pureza. Ele falou que a pureza é de 0,64%. Vou pegar esse valor e dividir por 100. Então, a pureza vai ser 0,0064. O 0,0064 eu vou multiplicar na linha do texto e pelo reagente. O reagente é aquele que vem antes da seta. Quem está vindo antes da seta é o enxofre. Então, vou multiplicar pelo enxofre na linha do texto, ou seja, vou multiplicar o 0,0064 pelos 10.000 quilos. Resolvendo a minha regra de 3 multiplicando cruzado, eu vou ter 32 vezes x é igual a 0,0064 vezes 10.000 vezes 64. 0,0064 vezes 10.000 vezes 64 vai dar 4.096. O 32 está multiplicando x, então passa para o outro lado dividindo. Dividido por 32. 4.096 dividido por 32, isso daqui vai dar 128 quilos de SO2. Questão 5. Queimando-se 3 kg de carbono com rendimento de 90%, qual é a massa de CO2 formada? Então, vamos marcar as nossas substâncias químicas da regra de 3. Uma ele me deu a massa do carbono e a outra ele me pede a massa do CO2. Linha da equação e a linha do texto, começa com um dado do problema está para X, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que são 3 kg de carbono, está para X. Se ali eu tenho massa, na linha de cima eu vou colocar a massa molar do carbono. Olhando a massa do carbono na tabela periódica, vale 12, então 12 gramas por mol. Em cima, eu coloco 12 gramas de carbono. X, ele pergunta qual é a massa de CO2 formada. Então, em cima do X, eu vou colocar a massa molar do CO2. Calculando a massa do CO2 da tabela periódica. Carbono é 12, oxigênio é 16. Então, vai ficar 12 mais 16 vezes 2, 12 mais 32, isso daqui é igual a 44 gramas por mol. Em cima do X, eu vou colocar 44 gramas de CO2. Agora, ele me falou que o rendimento da reação é de 90%. Vou pegar esse valor e dividir por 100, vai dar 0,9. O rendimento a gente multiplica pelo produto na linha da equação. O produto é aquele que vem depois da seta. Quem está vindo depois da seta é o CO2. Então, vou multiplicar o 0,9 pelo CO2 na linha da equação. Ou seja, vou multiplicar o 0,9 pelos 44 gramas. Resolvendo a minha regra de 3, multiplicando cruzado, eu vou ter 12 vezes x é igual a 3 vezes 0,9 vezes 44. X vai ser igual a 3 vezes 0,9 vezes 44 vai dar 118,8. 12 vezes x, vou dividir por 12. Se ele está multiplicando x, passa para o outro lado dividindo. 118,8 dividido por 12 vai dar 9,9 kg de CO2. Questão 6.
Calcule o volume de N2 obtido na SNTP pela decomposição de 12,8 gramas de NH4 NO2, supondo que o rendimento da reação seja 80%. Então, eu vou marcar as substâncias químicas da minha regra de 3. Uma, ele me deu a massa do NH4NO2 e o outro, ele está pedindo o volume de N2. Linha da equação e a linha do texto, começo com um dado do problema está para x, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que são 12,8 gramas de NH4NO2, está para x. Se ali eu tenho massa, na linha de cima eu vou colocar a massa molar do NH4NO2 da tabela periódica. Calculando a massa da tabela periódica. Nitrogênio é 14, hidrogênio é 1, nitrogênio é 14 e oxigênio é 16. Então, vai ficar 14 mais 1 vezes 4 mais 14 mais 16 vezes 2. 14 mais 4 mais 14 mais 32, isso daqui vai ficar 64 gramas por mol. Então, em cima do 12,4, eu vou colocar os 64 gramas. X, ele está me pedindo o volume de N2. O volume na SNTP, a gente sempre coloca 22,4 litros. Eu não tenho nenhum número na frente do NH4NO2 e nenhum número na frente do N2, então não vou ter que multiplicar por nenhum número a linha da equação. Agora ele me deu o rendimento, que é de 80%. Vou pegar esse valor e dividir por 100, vai dar 0,8. Vou multiplicar o 0,8 na linha da equação e pelo produto. O produto é que vem depois da seta, ou seja, vou multiplicar o 0,8 pelo N2 na linha da equação. Então, vou multiplicar o 0,8 pelo 22,4 litros. Resolvendo a minha regra de 3 multiplicando cruzado, eu vou ter 64x é igual a 12,8 vezes 0,8 vezes 22,4. 12,8 vezes 0,8 vezes 22,4 vai dar 229,376. 64 está multiplicando x, passa para o outro lado dividindo. 229,376 dividido por 64 vai dar 3,6 litros de N2. Está aí a resposta. Questão 7. Qual a massa de CO2 obtida na decomposição térmica de CaCO3, sabendo que 90,9 gramas de CaCO3 sofreram reação com um rendimento de 80%? Vou marcar as substâncias químicas que eu vou utilizar. Uma é a massa de CaCO3 que ele me deu e a outra é a massa de CO2 que ele está pedindo. Linha da equação e a linha do texto, começo com um dado do problema está para x, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que é 90,9 gramas de CaCO3 está para x. Se ali eu tenho massa, na linha da equação eu vou colocar a massa molar do CaCO3, ou seja, a massa da tabela periódica do CaCO3. Calculando a massa de CaCO3 da tabela periódica. Cálcio é 40, carbono é 12, oxigênio é 16. Então, vai ficar 40 mais 12 mais 16 vezes 3, 40 mais 12 mais 48, 100 gramas por mol. Então, em cima, coloco 100 gramas de CaCO3. Vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do CaCO3. Não tem nenhum número na frente do CaCO3, então não vou ter que multiplicar por nada os 100 gramas. X, ele pede a massa de CO2, então em cima do X eu vou colocar a massa molar do CO2, a massa da tabela periódica de CO2. Olhando a tabela periódica, o carbono vale 12, o oxigênio 16. Então vai ficar 12 mais 16 vezes 2, 12 mais 32, 44 gramas por mol. Em cima do X eu coloco 44 gramas de CO2. Vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do CO2. Não tem nenhum número na frente do CO2, então não vou ter que multiplicar por nada o 44. Agora ele me falou que o rendimento é de 80%. Vou pegar esse 80%, dividir por 100, vai dar 0,8. Vou multiplicar o 0,8 na linha de equação e pelo produto.
O produto é quem vem depois da seta. Quem vem depois da seta é o CO2. Então, vou multiplicar pelo CO2 na linha da equação. Ou seja, vou pegar o 0,80 e multiplicar pelo 44 gramas de CO2. Resolvendo a minha regra de 3 multiplicando cruzado, eu vou ter 100 vezes x é igual a 90,9 vezes 0,8 vezes 44. 90,9 vezes 0,8 vezes 44 vai dar 3.199,68. O 100 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, o x vai ser igual a 3.199,68 dividido por 100. Isso daqui vai dar 32 gramas de CO2. Está aí a resposta. E questão 8. Em uma reação com 70% de rendimento, qual é a massa de ferro que é obtida a partir de 173,8 gramas de MnO2 com 80% de pureza? Então, vou marcar as substâncias químicas da regra de 3. Ele me deu a massa de MnO2 e está pedindo a massa do ferro. Começo com a linha da equação e a linha do texto, com o dado do problema está para x, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que é 173,8 gramas de MnO2, está para x. Se ali eu tenho massa, na minha linha da equação eu vou colocar a massa molar do MnO2, calculando a massa da tabela periódica de MnO2. Manganês é 55, oxigênio é 16. Então, vai ficar 55 mais 16 vezes 2, 55 mais 32 vai dar 87 gramas por mol. Então, na minha linha de equação, eu coloco 87 gramas de MnO2. Vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do MnO2. Não tem nenhum número na frente do MnO2, então não vou multiplicar por nada o 87 gramas. X, ele pede a massa do ferro. Então, em cima do X, eu vou colocar a massa molar do ferro, ou seja, a massa do ferro da tabela periódica, que é 56, então vou colocar 56 gramas por mol. Então, em cima do X, eu coloco 56 gramas de ferro. Vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do ferro. Tem um número 2, então vou ter que multiplicar por 2 os 56. Aí, agora eu vou inserir a pureza e o rendimento. Ele falou que a pureza vale 80%. Vou pegar o 80%, dividir por 100, vai dar 0,8. A pureza eu multiplico na linha do texto e pelo reagente. O reagente é que vem antes da seta, ou seja, quem está vindo antes da seta é o MnO2. Vou multiplicar pelo MnO2 na linha do texto. Então, vou multiplicar o 0,80 pelos 173,8 gramas de MnO2. Agora, ele falou que o rendimento é de 70%. Primeira coisa que eu faço é dividir por 100, vai dar 0,7. Vou pegar o 0,7, que é o rendimento, multiplicar pelo produto na linha da equação. O produto é que vem depois da seta. Quem está vindo depois da seta é o ferro. Então, vou multiplicar o 0,7 pelo ferro na linha da equação. Ou seja, vou multiplicar o 0,7 pelo 2 vezes 56 gramas. Resolvendo a minha regra de 3 multiplicando cruzado, eu vou ter 87 vezes x é igual a 0,8 vezes 73,8 vezes 0,7 vezes 2 vezes 56. 0,8 vezes 173,8 vezes 0,7 vezes 2 vezes 56, isso daqui vai dar 10.900,736. O 87 está multiplicando o x, quando passa para o outro lado da igualdade, a gente passa dividindo. 10.900,736 dividido por 87 vai dar 125,3 gramas de ferro. Bom, então aqui a gente encerra a parte de estequiometria. Qualquer dúvida em relação a alguma correção, vocês podem mandar comentário particular ou comentário na turma para mim pela plataforma. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos vocês.